botões de Napoleão? Já sim! Você sabia que os botões das fardas dos regimentos de Napoleão eram feitos de uma liga de estanho e esta, exposta a baixas temperaturas, tende a se esfarelar, deixando os soldados expostos ao frio. Será que o fracasso de Napoleão na Rússia em 1812 podia ser explicado por algo tão insignificante quanto um botão? O livro fala de 17 moléculas que, com o estanho daqueles botões, influenciaram os grupos da história, ao revelar espantosas conexões químicas que unem eventos aparentemente não relacionados. A seguir estudaremos remédios milagrosos. William Perkin foi o carinha que deu início a essa trajetória, com a síntese da malva, e seu legado também inclui um dos maiores desdobramentos da indústria dos corantes, os produtos farmacêuticos, os quais mudariam a prática da medicina e salvariam milhões de vidas. Em 1856, ano em que Perkin preparou a molécula de malva, a expectativa de vida na Grã-Bretanha estava em torno de 45 anos. Em 2000, esse número havia subido para 72 anos para os homens e 79 anos para as mulheres. Um dos principais fatores no aumento da duração de vida foi a introdução no século XX das moléculas da química medicinal, em particular das moléculas milagrosas conhecidas como antibióticos. Falaremos sobre a química e o desenvolvimento de dois tipos de produtos farmacêuticos, o analgésico, a aspirina, e dois exemplos de antibióticos, medicamentos à base de sulfa e penicilina. Durante milhares de anos, as ervas medicinais foram usadas para tratar feridas, curar doenças e aliviar dores. Todas as sociedades humanas desenvolveram remédios tradicionais característicos, muitos dos quais deram origem a compostos extremamente úteis ou foram quimicamente modificados para produzir os remédios modernos. A quinina, que é extraída da cinchona, uma árvore da América do Sul, originalmente usada pelos índios do Peru para tratar febres, continua sendo usada como antimalárico. As digitalis, entre as quais se inclui a dedaleira, ainda prescrita hoje como estimulante do coração, foi usada por muito tempo na Europa Ocidental para tratar dos males cardíacos. As propriedades analgésicas da seiva das cápsulas de sementes de um tipo de papoula eram muito conhecidas da Europa até a Ásia, e a morfina, extraída dessa mesma fonte, continua desempenhando um papel importante no nível da dor. No entanto, quase não se conheciam remédios para tratar infecções bacterianas. Metade dos soldados feridos na Guerra Civil Norte-Americana morreu de infecções bacterianas. Graças aos procedimentos antissépticos e às moléculas como a do fenol introduzidos por Joseph Lister, essa proporção foi menor durante a Primeira Guerra Mundial. Olá, eu sou Edward Jenner, a médica inglesa. Em 1798, consegui demonstrar, usando o vírus da varíola, o processo de produção artificial de imunidade a uma doença. Embora a ideia de que era possível adquirir imunidade dessa maneira fosse conhecida desde tempos anteriores e em outros países. Olá, eu sou Felix Hoffmann, um químico que trabalhava para a Companhia Bayer, e em 1893 decidi investigar as propriedades de compostos relacionados com o ácido salicílico, uma molécula da salicilina, de propriedades analgésicas e isolada originalmente da casca de árvores do gênero do salgueiro. Hipócrates, o famoso médico da Grécia Antiga, havia usado extratos de casca de salgueiro para baixar febres e aliviar dores. Embora a molécula da salicilina incorpore um anel de glicose em sua estrutura, o amargor da parte restante anula qualquer doçura de açúcar. A salicilina se decompõe em duas partes, glicose e álcool salicilado, que podem ser oxidados em ácido salicílico. Tanto o álcool salicilado quanto o ácido salicílico são classificados como fenóis, porque têm um grupo OH preso diretamente ao anel de benzeno.
O ácido salicílico, a porção ativa da molécula de salicina, não só baixa a febre e alivia a dor, atua também como anti-inflamatório. É muito mais potente que a salicina, que ocorre naturalmente, mas pode ser irritante para o revestimento do estômago, o que reduz seu valor medicinal. O experimento de Hoffmann foi compensador. A forma acetilada do ácido salicílico demonstrou-se eficaz e bem tolerada. Em 1899, suas poderosas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas convenceram a companhia Bayer a comercializar pequenas embalagens de aspirina em pó. O nome é uma combinação do A, de acetil, e do spir, de Spiraea ou Maria, a rainha dos prados, de onde é tirado o ácido acetil salicílico. Além de aliviar a dor, baixar a temperatura do corpo e reduzir inflamações, a aspirina tem também a propriedade de afinar o sangue. Pequenas doses de aspirina vêm sendo recomendadas como prevenção contra derrames e a trombose venosa profunda. Enquanto Hoffmann realizava seus experimentos, eu, Paul Ehrlich, realizava também os meus próprios. Obtive meu primeiro sucesso com um corante chamado vermelho Trypan-In, na abordagem da bala mágica. Comecei a investigar a sífilis, enfermidade causada por uma bactéria em forma de saca-rolhas, conhecida como espiroqueta. Há mais de 400 anos se afirmava que a sífilis podia ser curada com mercúrio. Porém, essa substância não raro matava os pacientes. As vítimas sucumbiam de parada cardíaca, desidratação e sufocação durante o processo de aquecimento num forno, respirando vapores de mercúrio. Em 1909, após testar 605 produtos químicos diferentes, encontrei por fim um composto ao mesmo tempo eficaz e seguro, o produto número 606. Um composto aromático que continha arsênico, revelou-se ativo contra a espiroqueta da sífilis. A Royce Dyeworks, companhia em que colaborava, o pôs à venda em 1910, sob o nome Salvacin. Comparado à tortura do tratamento com mercúrio, era uma grande melhoria. Do vermelho prontosil, que se decompõe no corpo e forma a sulfanilamida. Era por isso, evidentemente, que o vermelho prontosil havia sido inativo em tubos de teste in vitro, mas não em animais em vivo. Descobriu-se que a sulfanilamida era eficaz contra muitas doenças, além das infecções estreptocóceas, entre as quais pneumonia, escarlatina e gonorreia. Após reconhecer a sulfanilamida como agente antibacteriano, os químicos logo passaram a sintetizar compostos semelhantes na esperança de que ligeiras modificações em sua estrutura molecular aumentassem a eficácia
e reduzissem os efeitos colaterais. A compreensão de que o vermelho protosil não era molécula ativa foi de extrema importância. Como se pode ver pelas suas estruturas, a molécula de vermelho protosil, muito mais complexa que a de sulfanilamida, é mais difícil de sintetizar e modificar. Os melhores resultados das variações da estrutura de sulfanilamida foram obtidos quando um dos átomos de hidrogênio de SO2, NH2, foi substituído por outro grupo. Olha. Todas as moléculas resultantes fazem parte da família de drogas antibióticas conhecidas coletivamente como sulfanilamidas ou sulfas. Alguns dos muitos exemplos são sulfapiridina, sulfatiazole e sulfacetamida. Logo, as sulfas eram apregoadas como remédios milagrosos. Após a introdução das sulfanilamidas, o número de casos de morte por pneumonia reduziu-se em 25 mil de um ano para outro, apenas nos Estados Unidos. Causada por uma espécie muito virulenta de bactéria, Clostridium, o mesmo gênero responsável pelo botulismo e intoxicação alimentar fatal, a gangrena gasosa costumava se desenvolver em feridas profundas causadas por bombas e artilharia, em que havia perfuração e esmagamento de tecidos. Na ausência de oxigênio, essas bactérias se multiplicam rapidamente. Um pus marrom e fétido é exudado e gases das toxinas bacterianas emergem na superfície da pele, gerando um mau cheiro característico. Antes do desenvolvimento dos antibióticos, só havia um tratamento para gangrena gasosa, a amputação do membro infectado acima do local da infecção, na esperança de remover todo o tecido gangrenado. Se a amputação não fosse possível, a morte era inevitável. Durante a Primeira Guerra Mundial, graças a antibióticos como sulfapiridina e sulfatiazol, ambos eficazes contra a gangrena, milhares de feridos foram poupados de amputações mutiladoras, para não falar da morte. Hoje sabemos que a eficácia desses compostos contra as infecções bacterianas está ligada ao tamanho e à fórmula da molécula de sulfanilamida, que impede que as bactérias produzam um nutriente essencial, o ácido fólico. Como o nosso corpo não fabrica o ácido fólico, é essencial ingeri-lo no que comemos. Algumas bactérias, por outro lado, não exigem o ácido fólico suplementar, porque são capazes de fabricar o seu próprio. Nossa, gente, olha que molécula grande e complicada. É mesmo, é grande pra caramba. Mas esse pedaço aqui tá dentro dessa caixa eu conheço. É o ácido fólico, que ele vem do ácido paraminobenzóico. Vocês lembram que a gente estava estudando? A estrutura desse ácido paraminobenzóico e da sulfanilamida são muito iguais. É por isso que tipo, essa similaridade que explica a atividade microbiana da sulfanilamida. Lembra que a gente estudou semana passada? Lembro, realmente. As enzimas bacterianas envolvidas na sintetização do ácido fólico parecem incapazes de distinguir as moléculas de ácido paraminobenzóico, que são necessárias nas moléculas parecidas de sulfanilamida. É por isso que as bactérias tentam sem sucesso usar a sulfanilamida. Isso, não é complicado até de falar, cara, olha só. Aí, ao invés disso, elas usam o ácido paraminobenzóico e elas acabam morrendo porque elas não conseguem produzir o ácido fólico em quantidade suficiente.
contra a infecção bacteriana. Elas salvaram milhares de vidas de soldados e de vítimas de pneumonia e causaram uma enorme queda na ingresso que morriam no parto, porque a bactéria que causa febre puerperal, a Streptococcus, também se mostrou suscetível às sulfas. Mas recentemente o uso dessas substâncias, dessas sulfas, decresceu no mundo por causa de várias coisas. Por exemplo, preocupação com seus efeitos de longo prazo, a evolução das bactérias resistentes à sulfanilamida e desenvolvimento de antibióticos mais potentes e mais novos, como por exemplo um que fez bastante sucesso, a penicilina. Estamos começando mais um informativo de saúde e hoje falaremos sobre a penicilina. Estamos ao telefone com o Dr. CJ e ele vai falar um pouco sobre o que ele sabe sobre penicilina. Oi, Dr. CJ, pode falar. Luiz Pasteur foi o primeiro a demonstrar que podia usar um micro-organismo para matar fungos. Mais tarde, Joseph Lister, após convencer o mundo da medicina do valor do fenol como antissético, investigou as propriedades dos mofos, tendo supostamente curado um abscesso persistente de um de seus pacientes com compressas embebidas no extrato do fungo penicilina. Supôs que algum composto produzido pelo mofo era responsável pelo efeito antibiótico sobre as bactérias de Staphylococcus e seus experimentos confirmaram isso. Mesmo que fosse diluído 800 vezes, o extrato de fungo continuava ativo contra as células bacterianas. Ao contrário do fenol, a penicilina não era irritante e podia ser aplicada diretamente em tecidos infectados. Parecia também ser um inibidor bacteriano mais poderoso que o fenol. Era ativa contra muitas espécies de bactérias, entre as quais as que causam meningite, gonorreia e infecções estreptocócicas, por exemplo, a garganta. Agradecemos pela sua participação. Produção, está pronto para falarmos com a doutora Bruna? Sim! Bom dia, doutora Bruna. Bom dia! Hoje a gente está falando sobre penicilina, né? A senhora está acompanhando a gente? Estou acompanhando, sim. Então, a senhora pode explicar pra gente o que seria esse anel de 4? Em compostos orgânicos, um anel de 4 membros não é plano, curva-se ligeiramente, mas nem isso pode reduzir o que os químicos chamam de tensão do anel, uma instabilidade que resulta sobretudo do fato de que os átomos são forçados a ter ângulos de ligação diferentes demais. Mas é precisamente essa instabilidade do anel de 4 membros que explica a atividade antibiótica das moléculas de penicilina. As bactérias produzem uma enzima essencial para a formação de suas paredes celulares. Na presença dessa enzima, o anel beta-lactâmico da molécula de penicilina se abre, reduzindo a tensão do anel. Nesse processo, um grupo OH na enzima bacteriana é acilado, o mesmo tipo de reação que converte o ácido salicílico em aspirina. Nessa reação de acilação, a penicilina prende a molécula aberta do anel à enzima bacteriana. Observe que o anel de 5 membros continua intacto, mas o de 4 se abriu, nessa nova imagem que você colocou aí. Essa acilação desativa a enzima que forma as paredes celulares. Sem poder construí-las, as novas bactérias não conseguem crescer no organismo. As células animais têm uma membrana celular e não uma parede celular. Por isso, não possuem a mesma enzima formadora de paredes que essas bactérias. Em consequência, não somos afetados pela reação de acilação com a molécula de penicilina. Doutor CJ, o senhor está na outra linha, né? Sim. O senhor também pode nos ajudar falando um pouquinho mais? Bom, a instabilidade do anel de 4 membros belactâmico da penicilina é também a razão por que as penicilinas, diferentemente das sulfas, precisam ser guardadas em baixas temperaturas. Depois que o anel se abre, um processo acelerado pelo calor, a molécula deixa de ser um antibiótico eficaz. As próprias bactérias parecem ter descoberto o segredo da abertura do anel. Cepas resistentes à penicilina desenvolveram uma enzima adicional que abre o anel belactâmico da penicilina antes que ele tenha a chance de desativar a enzima responsável pela formação de paredes celulares.
E por que ocorre essa variação na molécula da penicilina? Bom, a estrutura das diferentes penicilinas varia apenas na parte que a molécula aparece destacada. As modificações estruturais do mesmo... Dá um close ali. As modificações estruturais do sítio, que é o que está destacado, da molécula, podem ser muito variáveis, mas o anel beta-lactâmico de 4 membros está sempre presente, você pode ver ali. É esse pedaço da estrutura molecular que pode ter salvado a vida de alguém que já tenha tomado penicilina. Bom, então podemos ver que a penicilina é realmente um sucesso.